Oi, pessoal! Vamos finalizar o capítulo de sistema genital masculino, entendendo as características histológicas dos dutos extratesticulares e das glândulas acessórias. Os dutos genitais extratesticulares, que transportam os espermatozoides do testículo para o pênis, são o epidídimo, o duto deferente e a uretra. O epidídimo é um tubo único, altamente enrolado, que mede de 4 a 6 metros de comprimento. Por ser muito enovelado, um corte do duto do epidídimo mostra grande número de seções do tubo, dando a falsa impressão de que são muitos dutos. Observe a imagem à esquerda. Ele é formado por um epitélio colunar pseudoestratificado, onde a superfície das células é coberta por longos e ramificados microvílulos, de formas irregulares, chamados estereocílios. O epitélio do epidídimo participa da absorção e digestão dos corpos residuais das espermátides, que são eliminados durante a espermatogênese. As células epiteliais se apoiam em uma lâmina basal, que é envolvida por células musculares lisas e por tecido conjuntivo frouxo. As contrações peristálticas do músculo liso ajudam a mover o fluido ao longo do tubo. A extremidade do epidídimo origina o duto deferente, que termina na uretra prostática. Observe na imagem histológica que o duto deferente apresenta um lume estreito e uma espessa camada de músculo liso. Sua mucosa forma dobras longitudinais e, na maior parte de seu trajeto, é coberta por um epitélio colunar pseudoestratificado com estereocílios, como o epidídimo. A lâmina própria da mucosa é uma camada de tecido conjuntivo, rico em fibras elásticas, e a camada muscular consiste em camadas internas e externas longitudinais, separadas por uma camada circular. O músculo liso sofre fortes contrações peristálticas que participam da expulsão do sêmen durante a ejaculação. Veja no esquema que antes de entrar na próstata, o duto deferente se dilata, formando uma região chamada ampola. Na porção final da ampola, desembocam as vesículas seminais. Em seguida, o duto deferente penetra a próstata e se abre na uretra prostática. O segmento que entra na próstata é chamado de duto ejaculatório, cuja mucosa é semelhante à do deferente, porém não é envolvida por músculo liso. A vasectomia é um método contraceptivo onde é feita a ligadura dos canais deferentes no homem. É uma pequena cirurgia na qual o cirurgião irá cortar os canais deferentes que transportam os espermatozoides dos testículos para a uretra. As duas extremidades são seccionadas e então amarradas. Após a vasectomia, a ejaculação continua normal, sem espermatozoides no líquido ejaculado. As glândulas genitais acessórias são as vesículas seminais, a próstata e as glândulas bulbouretrais, produtoras de secreções essenciais para a função reprodutiva do homem.
A próstata tem 3 zonas distintas. A zona central, que corresponde a cerca de 25% do volume da glândula, a zona de transição e a zona periférica, que correspondem a 70% da glândula. Os dutos das glândulas desembocam na uretra prostática. A secreção de enzimas, fosfatase ácida, fibrinolisina e ácido cítrico é armazenada para ser eliminada durante a ejaculação. A função da próstata também é regulada pela testosterona. Pequenos corpos esféricos formados por glicoproteínas, frequentemente calcificados, podem ser observados no lume das glândulas da próstata de adultos. Eles são chamados de concreções prostáticas ou corpora amilácea. Sua quantidade aumenta com a idade, porém, seu significado não é conhecido. A hipertrofia prostática benigna, também denominada de hiperplasia prostática benigna, é um aumento do volume da próstata que ocorre em 50% dos homens de mais de 50 anos e em 95% dos homens com mais de 70 anos. A zona de transição é o local onde geralmente se origina essa condição. Pode causar obstrução da uretra, levando a sintomas clínicos em 5 a 10% dos casos. Os tumores prostáticos malignos são a segunda principal causa de mortes por câncer em homens no Brasil e nos Estados Unidos. Ocorrem principalmente na zona periférica do órgão. Um dos produtos da próstata, o antígeno específico da próstata, o PSA, é secretado no sangue e sua concentração no soro frequentemente está elevada quando há tumores malignos, o que pode ser usado para diagnóstico e principalmente controle de tratamento do tumor. As glândulas bulbouretrais ou as glândulas de Cowper medem de 3 a 5 milímetros de diâmetro. Situam-se na porção membranosa da uretra, onde lançam sua secreção. Elas são glândulas tubuloalveolares, revestidas por um epitélio cúbico simples secretor de muco. Células musculares esqueléticas e lisas são encontradas nos septos que dividem a glândula em lóbulos. O muco secretado é claro e age como lubrificante. Os componentes principais do pênis são a uretra e 3 corpos cilíndricos de tecido erétil, sendo esse conjunto envolvido por pele. Os corpos cavernosos do pênis estão localizados na parte dorsal do pênis. O terceiro, localizado ventralmente, é chamado de corpo cavernoso da uretra ou corpo esponjoso, que envolve a uretra. Na sua extremidade distal ele se dilata, formando a glande do pênis. A maior parte da uretra peniana é revestida por epitélio pseudoestratificado colunar, que na glande se transforma em estratificado pavimentoso. Glândulas secretoras de muco, as glândulas de Littré, são encontradas ao longo da uretra peniana. O tecido erétil que compõe os corpos cavernosos do pênis e da uretra tem uma grande quantidade de espaços venosos separados por trabéculos de tecido conjuntivo e células musculares lisas. A ereção do pênis é um processo hemodinâmico controlado por impulsos nervosos sobre o músculo liso das artérias do pênis e sobre o músculo liso das trabéculas que cercam os espaços vasculares dos corpos cavernosos. A ereção ocorre quando impulsos vasodilatadores causam o relaxamento da musculatura dos vasos penianos e do músculo liso dos corpos cavernosos. A abertura das artérias penianas e dos espaços cavernosos aumenta o fluxo de sangue, que preenche os espaços cavernosos, produzindo a rigidez do pênis.